Finalmente, entre aspas, chegamos naquele instante onde os bancos digitais eles começam a diminuir os benefícios quase que ilimitados que você tinha quando abria uma conta. E estou falando desde a criação de novas taxas, como o aumento das taxas existentes, aumento da taxa de juros do cartão de crédito, diminuição da rentabilidade, entre outros diversos pontos que talvez você nem sequer saiba que está sendo cobrado. Com isso, nesse vídeo você irá aprender quais são essas taxas escondidas que os bancos digitais vêm cobrando, como também quais benefícios eles vêm cortando pouco a pouco, entendendo de forma definitiva quais são as alterações dos bancos digitais, se ainda vale a pena você ter uma conta em um banco digital e por qual motivo eles estão fazendo esse movimento no mercado. Isso faz com que, teoricamente, eles percam mais clientes. Antes de tudo, se você já conhece aqui um canal, meu nome é Osmar Tanajura, você já sabe, já curte aqui o vídeo, se inscreve, aperta no sininho para receber notificações de conteúdos sobre investimentos financeiros, bancos digitais. Se ainda não conhece o canal, calma, deixa até o final do vídeo para você tomar a sua decisão. A primeira coisa que você, millennial, tem que levar em consideração é o histórico, o processo que fez com que os bancos digitais saíssem de empresas que ninguém comentava, empresas que eram muito mais para o público, ali das pessoas que iam abrir suas primeiras contas, até atingirem um alto patamar, uma alta relevância no mercado brasileiro. Antigamente, não sei se você é dessa época, existiam diversas barreiras no sistema bancário. Quando você precisava resolver qualquer problema que fosse, você tinha que se deslocar até a sua agência mais próxima. Às vezes você tinha uma conta no Itaú, morava no interior, nem sequer tinha uma agência do Itaú na sua cidade, tendo que deslocar para outra cidade. Para resolver um problema de 5 minutos, você tinha que viajar por 2 horas ou a esperar na fila esse tempo inteiro para poder ser atendido. Antigamente também, qualquer conta que você tivesse, você pagava uma taxa de manutenção mensal. Então, para você ter uma conta no banco, você tinha que pagar essa taxa de forma obrigatória. As taxas cobradas tanto no limite do cartão de crédito como para-cheque, entre outras atividades de empréstimos que o banco tem, eram muito mais altas que hoje em dia, sem contar com toda a burocracia que existia. Uma curiosidade que o CEO e fundador do Nubank, o Vélez, um dos motivos que acabou chamando a atenção para que ele criasse um banco, o Nubank, o qual está fazendo 10 anos de história, foi exatamente a burocracia que existia, em que o próprio Conta que se sentiu até incomodado em certo ponto quando ele tentou entrar numa agência. Ele observou que você tinha que passar por uma catraca, uma porta giratória, você tinha que deixar os seus objetos do lado de fora para depois entrar, pegar os seus objetos do lado de dentro, dando a entender que você não era tão bem-vindo naquele espaço, que você poderia cometer algum tipo de crime, você poderia gerar algum tipo de problema. Toda essa experiência somada à burocracia versus oportunidade fez no que Vélez, o fundador do Nubank, juntasse com os seus sócios e criasse toda essa história que já conhecemos e provavelmente você deve ter alguma conta ou no banco digital Nubank ou se não em algum outro grande player do mercado. E com o passar do tempo, os bancos digitais começaram a oferecer diversos benefícios bem diferentes dos bancões. Tais benefícios acabou chamando a atenção da maioria das pessoas, levando eles a abrirem as suas contas, ingressando nesse novo mundo. Mas claro, na vida tudo tem um preço e os bancos digitais pagaram esse preço por muitos anos seguidos. O fato de você ter algum benefício acaba levando o banco a ter algum tipo de custo. Esse custo financeiro irá acabar sendo representado no balanço da empresa no final do ano. E a maioria dos bancos digitais, como você pode ver o C6 Bank, o PicPay, vem dando prejuízo ano atrás de ano, de forma sucessiva, constante, em valores extremamente representativos. O próprio Nubank que eu citei, somente em 2022 ele conseguiu dar um resultado positivo. Nos outros todos os anos ele sempre deu prejuízo. E digo mais, esse resultado positivo não é tão significativo assim. Um resultado de milhões de reais para um banco, você pode achar estranho, mas é extremamente pouco. Quando você faz um comparativo com os grandes bancões, Itaú, Bradesco, que acabam tendo ali na ordem de 20 bilhões, 25 bilhões de reais por ano de lucro, realmente essa diferença é muito significativa. Levando ao Nubank provar que sim, ele consegue dar lucro, mas ainda não é tanto assim. E também eu quero que você comente aqui embaixo, milênio, o que você acha desses bancos digitais, como eles acabam trazendo diversos benefícios para os seus clientes. Isso acaba levando eles a darem prejuízo. O que você acha dessa situação? É saudável? Você acaba ficando um pouco receoso de deixar o seu recurso nesse banco digital? E o Inter também é um outro exemplo
de um banco digital que vem dando lucro, mas não de forma significativa ao longo do tempo. E não dá nem para dizer que a maior parcela do lucro desses bancos digitais acaba vindo de alguma taxa ou algo nesse sentido que eles cobram, mas sim do jeito clássico que todo bancão ele acaba lucrando bastante, que são com empréstimos. Desde aquele empréstimo clássico que você vai até o banco, você acaba solicitando para a compra de alguma casa, a compra de algum carro, ou aquele empréstimo que nada mais é do que usar o cartão de crédito. Entenda como se fosse um empréstimo a curtíssimo prazo que o banco acaba oferecendo para você. Os juros rotativos desse cartão, eles são extremamente elevados, como também o próprio juros de todos os empréstimos, levando ao banco acabar lucrando de forma significativa nessa estratégia. E agora reflita comigo, menino, que esse é um ponto bem importante, então preste atenção. Pense que mesmo os bancos digitais dando via de regra negativo em seu balanço anual, também para dar algum tipo de lucro, eles acabam demorando anos. Isso se a estratégia da empresa for feita de forma correta e todo o risco envolvido que tem em você gerir uma empresa, montar estratégias para conseguir novos clientes, montar estratégia para conseguir mais recurso em certos fundos de investimento. Sabendo de todos esses percalços, porque mesmo assim os bancões acabaram abrindo seus próprios bancos digitais, como o Itaú acabou abrindo o IT, por exemplo. Não teria muito sentido uma empresa olhar para esse mercado, perceber todos esses pontos não favoráveis e mesmo assim investir. O que foi então que eles enxergaram? E após explicar isso, eu vou te dizer exatamente quais são as taxas escondidas na maioria dos bancões digitais que nós temos hoje em dia, os que fizeram essa alteração recentemente. A verdade é que os bancos digitais eles vêm dando esse prejuízo exatamente por causa dos benefícios oferecidos. Com isso, se eles diminuem os benefícios de forma estratégica e inteligente, eles têm sim uma condição de talvez darem lucro, como foi prometido e feito pelo Nubank. E os bancos digitais eles optam por dar prejuízo devido ao CAC. E se você nunca ouviu falar do CAC, saiba que esse é um dos principais parâmetros, índices que uma empresa tem que levar em consideração, que é o custo de aquisição do cliente. Toda empresa acaba gastando, investindo um certo valor para ter um cliente. Vamos dizer que o Nubank, a cada R$10 gasto, ele consegue adquirir um cliente. O C6 Bank, por ser menos conhecido, ser uma empresa relativamente menor, tem que gastar uns R$20, o dobro. E qual é o papel agora do Nubank? O objetivo dele é conseguir levantar algum recurso no mercado financeiro para que com esse dinheiro ele venha adquirir mais clientes para o seu negócio. Em um cenário hipotético, vamos dizer que o Nubank antigamente estava valendo na ordem de R$1 bilhão. Ele vai para algum fundo de investimento no mercado financeiro e acaba trazendo uma proposta. Eu vou oferecer para você 10% do Nubank, da minha empresa, em contrapartida, como valuation, ou seja, o valor do Nubank está na ordem de R$1 bilhão, esses 10% você irá ter. Em contrapartida, você irá me passar, depositar na minha conta R$100 milhões. O Nubank explica para esse fundo de investimento, é uma rodada de investimento, que desses R$100 milhões, ele irá pegar metade, 50 milhões, para poder investir na aquisição de novos clientes. E recorda que o Nubank tem um CAC, custo de aquisição do cliente de R$10. Esses 50 milhões, 50 milhões dividido por 10, fará com que o Nubank consiga mais ou menos uns 5 milhões de novos clientes, em que o planejado é gastar esse recurso em um ano aproximadamente. E agora o fundo de investimento irá tomar sua decisão, se irá aportar esses 100 milhões por 10% ou não. O Nubank chama atenção para o fundo que, se ele tiver mais 5 milhões de clientes, ele irá aumentar bastante o faturamento dele, ele poderá começar a ter lucro, dentre outros diversos pontos positivos. Com isso, no final do ano, após ter gasto todo esse valor, as ações, o valor da empresa no Nubank irá se apreciar no mercado financeiro, saindo de 1 bilhão para mais ou menos 10 bilhões nesse cenário hipotético. Então, em um ano, a empresa cresceu 10 vezes. Se você é dono de 10% da empresa, você também acabou aumentando 10 vezes seu patrimônio, valendo a pena o investimento, fazendo com que o fundo ou venda a sua participação,
na empresa ou se não permaneça para receber dividendos no futuro. E é exatamente por isso que o Nubank acabou dando prejuízo ao longo do tempo, porque muito do dinheiro que ele foi levantando no mercado financeiro, ele optou para adquirir novos clientes e para fazer a manutenção dos clientes que já estavam em sua plataforma. Esse dinheiro, imaginem que ele irá gastar com tráfego pago na internet, ele irá gastar no brand da empresa, contratando algum artista muito conhecido que acabe chocando com a marca da empresa, bem como ele irá considerar uma rentabilidade maior dentro do seu portfólio antes de oferecer 100% do CDI, oferecer 105%, 104% do CDI. Não cobrará algumas taxas que os outros bancões cobram. Tudo isso gera um custo financeiro e esse custo financeiro será abatido desse valor levantado no mercado pelo Nubank. Porém, Millennium compreenda que esse próprio fundo de investimento, os sócios, os fundadores, em algum instante, eles irão precisar lucrar. Em algum instante, esse próprio CAC irá ficar muito mais elevado, irá sair de R$10 para R$60, devido ao afunilamento normal de mercado. Cada vez mais, você terá que pagar um preço maior para ter aquele cliente em seu portfólio. Isso é normal, acontece com toda empresa com o passar do tempo. Pensando dessa forma, os fundos de investimento, todos esses outros players, irão começar a cobrar a empresa para que ela dê lucro, porque eles querem ter o dividendo desse lucro da empresa. Eles querem vender a sua participação em relação à empresa no mercado e acabar tendo uma valorização do seu patrimônio, do investimento que eles fizeram lá atrás. Ou seja, exatamente por esse motivo que os bancos digitais dão prejuízo na maior parte do tempo e depois eles acabam optando por dar lucro, diminuindo nesse caso os benefícios que você como cliente tem, aumentando alguma taxa, criando alguma taxa nova, diminuindo a rentabilidade, entre outros diversos fatores. Esse é um movimento normal do mercado. Eu só chamo a atenção para você que isso não quer dizer que o Nubank ou outro grande banco digital tornará de um dia para o outro um bancão. Não, provavelmente isso não acontecerá, visto que o próprio custo que o Nubank tem de operação é menor, por não ter agências. Além do mais, a questão da cultura da empresa, isso acaba fomentando que eles sempre tentem oferecer algum produto com um pouco mais de vantagem em relação aos seus concorrentes, principalmente quando olhamos para os bancões. É questão de cultura, é questão de custo, entre outros diversos detalhes. Mas afinal, quais são as taxas que esses bancões começaram a cobrar? Quais são os benefícios que eles começaram a cortar nesse curto espaço de tempo? Vamos começar pelo PicPay, que ele já anunciou que começará a cobrar sim R$10 por mês para qualquer conta inativa durante o período de 12 meses. Então fique atento. Se você tem a sua conta no PicPay e não vem movimentando ao longo de 12 meses, você começará a pagar uma taxa de R$10. Esses R$10 você pode até pensar que é pouco dinheiro, mas pense que ele irá cobrar R$10 de você e de diversas outras pessoas. E com esse dinheiro entrará para a receita da empresa, não necessariamente fazendo com que o PicPay comece a dar lucro a partir desse instante. Porém, já é um novo faturamento que ele pode utilizar para outras demandas internas. O C6 Bank também anunciou, fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, que ele irá começar a cobrar uma taxa de manutenção de R$4 por mês para alguns clientes bem específicos. Se você utiliza o cartão do C6 Bank, no mínimo R$500 por mês, você tem R$1.000 investido pela plataforma do C6 Bank, ou acabou optando pela contratação de certos serviços da empresa, não se preocupe, você será isento dessa taxa. E reforço, você pode pensar que R$4 é pouco dinheiro, mas quando a gente multiplica pelo número de clientes que irão pagar esse valor, acaba ficando bem significativo para a empresa. E é um valor que irá cair mensalmente. Previsibilidade para toda empresa é algo de extrema importância. Até o próprio C6 Tag, que o C6 Bank sempre deu de forma gratuita. Ele achou uma forma ali de começar a cobrar para um certo público dentro do seu negócio. Os diversos bancos digitais, vamos citar aqui a maioria deles, como o Inter, como o C6 Bank, como o Nubank, etc. Ao longo do tempo, você deve ter percebido que eles foram diminuindo a rentabilidade que eles estavam propostos a dar em relação ao CDI. Antigamente até, quando você colocava um dinheiro em algum banco digital, de forma automática, o seu dinheiro começava a render. Depois você precisou pegar esse recurso e fazer uma aplicação, um investimento financeiro, mesmo que os bancos digitais eles acabassem chamando de outro nome, como caixinha do Nubank ou algo do similar. Não deixe de ser um investimento financeiro que não é feito de forma automática, você precisa fazer essa movimentação. Com o passar do tempo, ainda mais,
alguns bancos digitais, como o próprio Nubank. Ele começou a criar uma data de aniversário. Quando você aplicava o seu dinheiro nessa caixinha, você precisava esperar por no mínimo 30 dias para começar a visualizar o lucro, a rentabilidade do seu investimento. Caso você retirasse esse valor antes, infelizmente, você não teria acesso a nenhuma parte da rentabilidade. Cada vez mais essas pequenas barreiras, essas pequenas taxas que começam a ser cobradas, eles acabam gerando uma receita relevante para os bancos digitais, levando cada vez mais o negócio a ser rentável para a empresa. Eu só chamo a atenção novamente para você, Milênio, que os bancos digitais, mesmo com essas alterações, eles ainda valem a pena, não tenha dúvida. E isso para a maioria das pessoas, devido a uma menor burocracia, a não cobrar algumas taxas. As taxas cobradas muitas das vezes são menores em relação ao mercado, menor juros em relação ao cartão de crédito, entre alguns outros benefícios. Então sim, para a maioria das pessoas, não se preocupe, ainda vale a pena. Só que você sempre terá que se atentar, porque essas mudanças cada vez mais poderão ser corriqueiras, evitando assim que você pague uma taxa a mais sem nenhuma necessidade. E sempre entendendo qual banco digital irá te oferecer os melhores investimentos financeiros, as melhores oportunidades. O que chama a minha atenção é que os CDBs que são oferecidos pelos bancos digitais acabam confundindo um pouco o seu cliente. Eu digo isso porque você sempre acha que ele irá render altos patamares, que ele terá uma excelente rentabilidade acima de 10%. Isso a perder do tempo. E não é tão bem assim. Os CDBs de liquidez diária não rendem tudo isso quando estamos avaliando a médio e a longo prazo, principalmente. Você precisa se atentar a esse aspecto para evitar que você se planeje e quando você entrar na sua plataforma daqui a 3 anos, 5 anos, infelizmente, você não terá o recurso que você se organizou. Por isso, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. CDBs de liquidez diária não rendem exatamente tudo isso que você está pensando. É importante que você o assista para quando você se organizar financeiramente no futuro, você não venha se arrepender. Meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.